tudo bem? Como é que vocês estão? Como foram de feriado? Tudo tranquilo? Espero que todo mundo esteja bem. Então, assim, para a gente poder continuar com os exercícios do caderno de atividades sobre cônicas, eu resolvi fazer um material extra, certo? Que está postado ali junto, né, com as orientações da aula, falando sobre as diferenças que a gente tem, então, nas equações. Porque até agora em poucos exercícios é que elas se misturaram, certo? A gente fez exercícios de circunferência, fez exercícios de elipse, de hipérbole, de parábola. No caderno de atividades, elas estão juntas, os exercícios estão misturados. Além disso, em listas posteriores que a gente vai fazer, vocês vão perceber que num mesmo exercício, em cada letra pode ter uma diferente e ele está pedindo qual a elipse que tem como centro ponto 2 e 3. Se eu souber diferenciar a partir das características, meio caminho já está andado, certo? Então, resolvi fazer um material só para a gente falar das diferenças que tem entre as cônicas e a circunferência, porque a circunferência é bem parecida e também tem equação reduzida e equação geral, certo? Vamos seguir. Então, primeiro falando das equações reduzidas, certo? O que a gente tem ali, ó? Circunferência. Bom, só para a gente lembrar, né? X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, a diferença da circunferência para as outras, a primeira coisa é que o raio não precisa ser 1, né? As outras estão todas igual a 1, certo? Com exceção da parábola, que tem características um pouquinho diferentes. Elipse. Bom, vai ter sempre x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ou o inverso, né? O y com o a e o x com o b. Percebam que para elipse a gente tem um mais no meio, né? Então, primeira diferença que a gente tem entre elipse e hipérbole. A hipérbole, então, é a mesma equação da elipse, só que vai o menos no meio, certo? E a diferença na hora de montar é que o A vai estar sempre com o termo que vai na frente. Ou seja, se for o X que vai na frente, depois nós vamos falar disso, é o A que vai na frente. Se for o Y que vai na frente, é o A que vai na frente, certo? E a parábola é aquela que uma das letras está ao quadrado, mas a outra não, certo? Então, quando a gente tem uma das letras ao quadrado e a outra não, a gente está falando de uma parábola. Primeiro, características diretas. Vamos falar um pouquinho de cada uma, certo? Vamos fazer uma revisão geral para a gente retomar. Então, circunferência. O centro, então, é esse XC e este YC, certo? O raio é aquela medida, né, que a gente tem do centro até a borda. Então, em qualquer lugar que eu pegar, esta distância do centro até a borda é o valor do raio, certo? Percebam que não tem número na frente dos parênteses. Isso significa que eu não posso ter número na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado. E se eles existirem, a gente vai ter que dar um jeito de tirar. Beleza? Então, características de circunferência é saber centro e raio. Elipse. Bom, o XC e o YC também são caracterizados como centro. Então, é o ponto que a gente tem de centro, certo? O que acontece com o A e o B? O eixo maior é considerado 2A e o eixo menor é o 2B. E a distância focal é o 2C. E aí, lembrar, né, que para elipse a gente tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é esta relação que a gente utiliza. E tem a excentricidade, que é o quanto mais estreita
quanto mais achatada e o quanto mais parecendo uma circunferência é a nossa elipse, a excentricidade é C sobre A, certo? Qual é a diferença de equação? A primeira é quando o maior eixo está no sentido do x, ó. Ela é uma elipse, vamos dizer assim, horizontal. E a segunda é quando o maior eixo está voltado na vertical, como y. Então, é como se fossem essas duas situações. A primeira é para o x com o A e a segunda é para o x com o... é para o A com o y. Beleza? Então, revisando, elipse. Vamos para o próximo. Hipérbole. Qual é a diferença de hipérbole? Vamos lá. Não chamamos mais de eixo maior e menor, chamamos de eixo real e eixo imaginário. O real é o 2A e o imaginário é o 2B. Distância focal continua sendo 2C, só que agora o C é o maior valor. Então, a relação de Pitágoras é C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. A excentricidade continua sendo C sobre A. E aí, o quanto mais aberta ou mais fechada estão as nossas curvas da elipse, certo? Qual é a diferença de uma equação para outra? A primeira equação, que o x está na frente, é quando a elipse corta o eixo x, quando as duas curvas passam pelo eixo x. Já a segunda é quando as duas curvas passam pelo eixo y. Então, é como se estivesse na vertical e na horizontal, certo? Não comentei antes, mas lembrando, né? O foco é sempre dentro da curva. Então, na elipse, o foco é dentro da elipse. Na hipérbole, o foco seria aqui para fora, ó. É dentro da curva, certo? Por isso que ele é considerado o maior valor, certo? Vamos continuar. Parábola. Bom, a parábola, ela tem duas situações, né? Ou o y está ao quadrado, ou o x está ao quadrado. Comentei com vocês que fica fácil de lembrar, né? Primeira série do médio, a equação de segundo grau é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É o x que estava ao quadrado. Como o x que estava ao quadrado, a gente fazia ou parábola voltada para cima, ou parábola voltada para baixo, certo? Então, para cima e para baixo é o x que está ao quadrado. Mas ela pode ser para a direita ou ela pode ser para a esquerda, certo? E aí é quando o y está ao quadrado. O mais e o menos é voltado para quais valores ela está. Se ela está voltada para cima, está voltada para os valores positivos do y. Então, é o mais que vai na frente. Se ela está voltada para baixo, ela está nos valores negativos do y. Então, é o menos. Se ela está voltada para a esquerda, é os valores negativos do x. Para a direita, positivos do x. Certo? O que é o xv e o yv? É o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? É o pontinho aqui, ó. Que tá ou bem em cima, ou bem embaixo, ou bem à direita, ou bem à esquerda. O que é o P? O P é a distância da reta diretriz até o foco. Ou seja, o vértice é o ponto médio desses valores. E, de novo, o foco está dentro da parábola. Eu posso também considerar, ó, vamos dizer que aqui está a nossa parábola, o vértice está aqui, a reta está aqui. Esta distância aqui é metade do P. E a distância até o F, aqui, também seria metade do P. Então, são várias situações que podem aparecer ali para a gente calcular, né? Ou encontrar as equações. Certo? Seguindo, gente.
E aí, o principal é diferenciar as equações gerais, certo? Por quê? Porque a geral é mais difícil de enxergar toda aquela diferença direta que as reduzidas têm. Vamos lá. Primeira característica, ó. Tem o mesmo número na frente do x ao quadrado e do y ao quadrado? E tem o mais no meio, é circunferência. Não preciso nem pensar, certo? Depois, tem quadrados e tem um mais entre eles, certo? Pode ter o mesmo número na frente? Pode, daí a gente vai ter que dar uma olhadinha, né? Para ver se vai dar ou se vai dar um raio ali do lado. Mas normalmente são números diferentes, tá? Números diferentes. Positivo, x ao quadrado, y ao quadrado. Então, positivo. Números diferentes. Elipse. Negativo entre os quadrados, não preciso nem pensar, nunca vai ser circunferência. Isso aqui é uma hipérbole. E tem uma letra ao quadrado e a outra não também, bem direto. Parábola. Certo? Beleza. Agora a gente só vai retomar como da geral achar reduzida para todas as 4 situações, os 4 exemplos que estão ali. Certo? Só para dar uma treinada e a gente não esquecer. Então, elipse. Beleza. Junta x ao quadrado, junta os y's e passa o número para o outro lado. Então, a gente fica com 9x ao quadrado mais 18x, depois mais 25 y ao quadrado menos 100y igual a 116. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em evidência aquele número que não pode estar na frente, porque nenhuma das equações tem número na frente dos quadrados, certo? Então, 9 em evidência vai ficar x ao quadrado mais 2x. E eu preciso completar um terceiro termo. 25 em evidência, vamos ficar com y ao quadrado menos 4y mais o terceiro termo que a gente precisa completar, igual a 116. Certo. Vamos ter que completar os quadrados. Aí só vou trocar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil de enxergar. Eu sempre vou colocar aqui do lado a metade de quem está no meio, porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Metade do 2 é 1. Então, é o 1 que vai ao quadrado aqui. Se eu acrescentei 1 ao quadrado, vezes 9, é 9 que vai aqui. Certo. Do outro lado, metade do 4, 2. Então, é o 2 que vai ao quadrado aqui. 4 vezes 25 é 100 que eu vou adicionar aqui. Certo? Bom, agora é só fechar os produtos notáveis e organizar para terminar a reduzida. Ou seja, 9 que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais 25 que multiplica y menos 2 ao quadrado, igual a 125, 225. Aí lembra que a gente divide todo mundo por este número, para a gente poder simplificar quem não pode ficar na frente. E aí a nossa reduzida vai ficar x mais 1 ao quadrado sobre 25, mais y menos 2 ao quadrado sobre 9, igual a 1. E desta aqui a gente tira todas as informações que a gente quiser da elipse, das características dessa elipse. Beleza? Vamos para as outras que é muito semelhante. Circunferência. Percebam que tem o 2 e o 2, né? Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, primeiro juntar os x. Juntar os y's.
igual a 24. Vou colocar em evidência 2 que multiplica x ao quadrado menos 6x. Vamos completar o terceiro termo. 2 que multiplica y ao quadrado menos 4y igual a 24. Então, agora vamos completar, ó. Que número que eu vou ter que colocar o quadrado na primeira? Bom, é o 3, né? É a metade. Então, aqui vai 3 ao quadrado. 9 vezes 2, 18. E aqui, metade do 4 é 2. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, nós vamos ficar com... Vamos fechar para ajeitar essa conta ali. 2... x menos 3 ao quadrado, mais 2, y menos 2 ao quadrado, igual a 24, mais 18, 34, 42, com 8, 50. Qual é a diferença aqui? Eu não vou dividir por 50, porque eu não preciso ter 1, certo? A diferença é que eu tenho que tirar esse 2 aqui da frente, ó. Então, eu vou dividir todo mundo por 2. Porque é ele que tem que sumir. E o número aqui do lado não importa. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 25. Lembrar que não precisa ser 1 depois da igualdade da circunferência, certo? E a mesma coisa, daqui eu tiro todos os dados, né? Raio, centro da circunferência descrita, certo? Vamos para o próximo. Hipérbole, mesma forma, só que agora tem um menos que tem que ir em evidência também. Então, vamos lá. Percebe que o x, ó, não tem mais ninguém. Então, ele já tá sozinho. O menos 4 é que vai em evidência. E vai ficar y ao quadrado mais, porque o menos tá aqui na frente. E aí vai ficar 128 dividido por 4 dá 32. Mais um terceiro termo que tem que completar, igual a 272, certo? Beleza, vamos lá. O que eu vou ter que organizar aqui? Vou ter que completar o terceiro termo ali, e ele vai ser a metade do 32 ao quadrado. Metade do 32 é 16. 16 ao quadrado é quem eu vou colocar aqui. 16 vezes 16, 256. 256 vezes 4 vai dar 1024, certo? Então, menos 1024. Bom, o que aconteceu aqui, ó? Vamos analisar, certo? Vou organizar esta conta, então vai ficar x ao quadrado menos 4, que multiplica y mais 16 ao quadrado, igual a menos 1024 menos 272, vamos lá, vai dar 2, aí 12 menos 7 vai dar 5, e 10 menos 2 vai dar 8. Só para eu conferir. Não, porque eu me pedi emprestado, né? Então, aqui é 7. Deixa eu só ajeitar ali. Vamos pegar a borracha, vamos apagar o 8. E vamos fazer um 7. Beleza? Posso ter menos aqui? Não, né? Então, eu vou ter que dividir todo mundo por menos 752. Certo? Beleza. Ajeitando a conta. Percebe que vai inverter o y, vai vir para frente. Certo?
Então, vamos ver se dá para simplificar. Aqui vai dar por 1. Vai sobrar 35. Vai dar por 8, que vai sobrar 3, 8. Dá 188. Então, vai ficar y mais 16 ao quadrado sobre 188, menos, porque ó, mais com menos no x vai dar um menos. X ao quadrado sobre 752 igual a 1. Então, percebam que por conta da organização, inverteu. Não tem problema nenhum. Pode acontecer. Beleza? Mas continua sendo hipérbole da forma como a gente conhece. Certo? E esta reduzida me traria todas as características que a gente precisa dessa hipérbole. E aí, por último, a gente tem parábola. Bom, na parábola, o que nós vamos fazer? Quem tem o quadrado a gente vai completar e quem não tem, vamos passar para o outro lado. Então, nós vamos ficar aqui com x ao quadrado mais 2x igual a 8y menos 25. Beleza. Vou ter que completar o quadrado do x, né? Então, nós vamos ficar com metade do 2x é o 1. E aí, então, é o 1 que vai aqui ao quadrado. Se eu acrescentei 1 aqui, eu sou obrigada a acrescentar 1 desse lado. Vamos fechar e reduzir. Então, temos ali, ó, x mais 1 ao quadrado igual a 8y menos 24. Lembra que não pode ter número na frente do y também? Tem que colocar em evidência. Então, x mais 1 ao quadrado igual a 8, que multiplica y menos 3. E aí, esse 8 vai passar dividindo, porque o 1 sobre 2p é na frente de quem tem quadrado. Então, a nossa reduzida vai ficar y menos 3 igual a 1/8 x mais 1 ao quadrado. Só invertir para ficar no formato que a gente está acostumado. Certo? Então, gente, espero que tenha ajudado vocês esse breve resumo, né, que a gente acabou fazendo ali, para seguirem os exercícios e as orientações que vocês têm lá na página. Certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição nos meetings, estou à disposição na página, certo? Grande beijo, bom final de semana, se cuidem, tchau, tchau!